Mjolnir é uma das armas mais cabulosas da Marvel, né? Martelo praticamente indestrutível, ele foi abençoado pelo Odin e ele contém o poder do Deus Trovão. Que ele for digno, vai conseguir empunhar o Mjolnir e se tornar o próprio Deus Trovão. Tudo bem que o bagulho já foi destruído diversas vezes, né? Já trocou de mão, já é mais rodado que maçaneta de banheiro de rodoviária, beleza. Mas a gente tem que respeitar essa parada. Agora chegou o momento do Mjolnir encontrar o seu rival. Sim, martelo, exatamente isso. As forças infernais criaram uma versão demoníaca do martelo do Thor. É o martelo do capiroto do coisa ruim. Tá amarrado, coisa louca, né? E o próprio Thor vai ter que encarar essa treta aí. Que lance é esse, Pedro? Como é que surgiu esse martelo? Quais são os poderes desse martelo do Cramulhão? Você vai descobrir tudo agora. Minestrantes, Peter aqui! Coloca na tela pra mim, editor, vamos lá! Pois é, esse desenho magnífico aí tem mais de 1000 anos. Ele representa Thor e o Mjolnir. Esse desenho foi feito na pedra no século XI e encontrado por arqueólogos na Suécia. E não fui eu que fiz esse desenho. Para com isso, pô, tá chato. Eu trouxe a imagem aqui pra vocês entenderem que o Thor faz sim parte da mitologia viking, né? O cara era idolatrado naquela época, né? Eu não idolatrava ele não, para com isso. Eu idolatro ele hoje, né? Porque eu li histórias dele. E é bom também pra vocês pararem de reclamar dos desenhos da Marvel, né? Olha o Thor original, galera. Olha esses traços, né? Tem um grande valor arqueológico, com certeza. Mas vamos combinar que o cara não manjava muito de arte quando fez isso aí, né? Enfim, a gente tem aí 1000 anos de histórias do Deus Trovão e chegou a hora do Mjolnir ganhar um rival. Martelo contra martelo. Por que só o Thor tem que ganhar inimigos, né? Mjolnir também é gente, né? Não, pera. Enfim, né? Bora conhecer que martelo demoníaco é esse aí que chegou nos quadrinhos. Só que antes de lutar, botar martelo contra martelo, martelada no dedo, não pode. Dedo você só pode martelar é no like. Pô, tamo junto pra caramba. Galera, é bom demais. Vamos lá, manda um like, capricha no like aí. E eu sei que tu curte pra caramba essas paradas de histórias em quadrinhos que eu trago pra vocês, porque isso é bom demais, né? Vamos lá. Na fase atual do Venom, agora nos quadrinhos, o Ed Brock tá lascado, tá? Eu já trouxe pra vocês aqui no canal como é que a batata dele tá assando, ele tá pra caramba, né? Dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, que é super completaço. Assiste esse vídeo aqui que é importante, tá? Pra não dar spoiler, eu vou só dizer que tem outro King in Black no pedaço. O nome dele é Bedlam, um simbionte que comanda todos os simbiontes do universo. Como é que pode isso, PT? Ed Brock não é o King in Black agora? Pois é, a palavra-chave aí é agora. Bedlam é um King in Black que veio do futuro pra arregaçar geral, é um King Black de outra linha temporal, né? E o que isso tem a ver com Thor, né, com Mjolnir, Peter? Isso tem a ver com Darkoth, que é o demônio da morte. Darkoth era o inimigo antigo do Deus Trovão, com uma história complicadérrima. Eu vou tentar resumir pra vocês, né? Pra começo de conversa, Darkoth não é um demônio coisa nenhuma, né? Ele é um pobre coitado que o Dr. Destino torturou e transformou num diabo cibernético com ossos de metal. Darkoth morreu, virou moeda de troca lá com Mephisto, voltou pra infernizar o Thor, ficou preso lá no limbo e tá aí nas bocas novamente, né? Aí ao longo das décadas, cada roteirista que aparece vai mudando totalmente o conceito do Darkoth. Ele já foi vítima dos planos do Dr. Destino, né? Mas agora ele tá virado na maldade mesmo. Agora ele é o protagonista. Darkoth tava de boas na dimensão dele quando ele foi atacado por esse tal de Bedlam, o King in Black do futuro. Pois é, tava de boa lá, por que foi mexer com ele, né? Darkoth tomou uma surra colossal, mas não morreu. Bedlam deixou pra trás um filho dele, um pedaço dele mesmo, né? Um simbiontezinho que acabou infectando quem? Darkoth. Então, a gente tem que tentar recapitular aqui. Vamos lá. Darkoth era Desmond Pitt, né? Um cara comum. Desmond Pitt, um cara comum. É o irmão do Brad Pitt. O Dr. Destino, ele quebrou todos os ossos do corpo do cara e trocou por um metal arcano conhecido como Prometheum. Não confunda com o Prometheum da DC. O Prometheum da Marvel é outro metal. O bagulho só existe na dimensão do limbo e é uma, tipo, grande fonte de energia sombria. O Dr. Destino tava fazendo experimentos com o Prometheum e acabou transformando o Desmond Pitt, aquele cara normal, o irmão do Brad Pitt, no demônio Darkoth, que é nome de uma criatura mitológica da Lativéria. Aí depois disso, Darkoth morreu, a alma dele foi capturada pelo Mephisto e o cara foi jogado contra o Thor. O Thor libertou a alma do Desmond Pitt, mas o cara renasceu no limbo, preso como Darkoth de novo. Prevista pra sempre, né? Agora Desmond Pitt, o Darkoth, tem um simbionte cabuloso grudado no corpo. Darkoth é sofredor, né? A vida desse maluco foi ser manipulado por criaturas que ele não entende, por forças que ele não entende, né? Agora ele aceitou isso e quer descontar no primeiro que aparecer. E o primeiro que apareceu foi quem? Thor, exatamente. Nessa de encontrar com Thor,
o simbionte do Darkov fez um negócio muito louco, galera. O simbionte pegou o Prometheum do corpo do hospedeiro dele e criou um martelo. Thor não tem um martelo? O simbionte copiou isso e gerou Helnir, o martelo do demônio. Mjolnir e Helnir. Olha isso. Coisa louca, coisa louca. É um martelão cabuloso feito de Prometheum e carne de simbionte. Tá bom pra você? Não, não tá, porque tem mais. Esse Helnir também tem poderes. O Darkov levanta o bagulho pros céus e conjura forças. Thor chega até a esnobar, porque, porra, bora combinar, né? Thor é o deus trovão, raiozinho do céu, relâmpago, não faz nem cócega, né? Só que não são raios que o Helnir invoca, não. Helnir invoca chamas do inferno e acerta Thor com tudo. Não é qualquer foguinho, não. Não é aquela bola de fogo que levanta da churrasqueira quando teu tio tenta acender uma picanha, né? Que vira a picanha e vem a gordura pra baixo. Não, não é isso. Thor sente pesado isso aí. Thor fica no chão reclamando de dores horríveis. Ai! Ele fala isso. Ok? Não dessa forma, mas ele fala. O que vem depois é treta pura. É martelo contra martelo. Pá, pá, pá! Olha isso, galera. Mjolnir e Helnir batendo de frente. Mjolnir literalmente sangra. Pois é, sim, galera. Sai sangue do martelo do Thor. É o sangue do Odin, né? Porque hoje em dia é a alma do Odin que mantém o Mjolnir inteiro, tá lá dentro. E agora o martelo sangrou, né? O Helnir perguntou, você sangra? Pois é. Quem que você acha que vai vencer essa luta? Mjolnir ou Helnir? Comenta aqui embaixo se você curtiu essa arma nova, esse vilão novo, né? Eu vou ficar de olho aqui no resultado desse combate, com certeza. Eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Essa tem que trazer. Vai ser porradaria pura, trocação franca. Isso aí nos cinemas. Galera, Sony, quebra essa pra nós. Traz o Thor, bota ele contra Helnir. Galera, pira Venom com Thor. Vai vendo. Vai dizer que você não ia gostar de ver. Você não ia ter. Pelo menos você ia ter deixado de comer pipoca, né? Pra poder pagar um cinema desse aí. Comenta aqui, comenta também. E, lógico, toca aqui no sininho. Toca, não, se inscreve primeiro e toca no sininho depois, né? Porque não dá pra tocar no sininho antes. Tamo junto, galera. É importante você aqui no canal. É importante porque só assim você consegue entender o que tá acontecendo canonicamente no universo dos super-heróis, que é o que vai depois pros cinemas. Sempre é assim. Tamo junto sempre, obrigado de coração, galera. Valeu, fui!